Biologia, primeira série, gravando. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô sentindo falta de encontrar com vocês. O que nós vamos fazer na aula de hoje? A gente vai fazer um fechamento sobre os capítulos 4, 5 e 6. Então, eu preparei uma aula com um resumo, digamos assim, né? Eu coloquei nessa aula de hoje os principais pontos de cada um desses capítulos, pontos esses que vocês talvez possam ter tido alguma dificuldade ou alguma dúvida. Então, eu selecionei esses pontos e organizei sob a forma de um grande resumo para que a gente pudesse recapitular esses 3 últimos capítulos que nós vimos. Tá legal? Vamos começar então. Primeiro capítulo, né, foi o capítulo 4, nós falamos sobre núcleo e divisão celular. Muitas informações importantes nesse capítulo. Algumas características importantes a respeito do núcleo. Presente nas células eucarióticas, que são aquelas células que apresentam a carioteca. Está relacionado com a produção de moléculas que controlam o metabolismo e abriga o material genético. Estrutura que a gente encontra dentro do núcleo. Nucleolo. O que é o nucleolo? É uma massa densa de proteínas e ácidos nucleicos. O nucleolo, ele forma as moléculas de RNA ribossomal. Material genético, ele está abrigado dentro do núcleo, nos organismos eucariontes, ou disperso no citoplasma, nos organismos procariontes. A cromatina, ela representa o DNA associado às histonas e a gente chama essa estrutura de cromatina quando ela está descompactada. Quando esse DNA associado às histonas, ou seja, essa cromatina se compacta, ela forma a estrutura do cromossomo. O ciclo celular é dividido em 2 grandes períodos, digamos assim. O período da intérfase, que é o período onde não está ocorrendo a divisão celular, mas existem várias atividades do metabolismo daquela célula acontecendo. E o período de divisão celular, que é quando essas células estão se dividindo. Um período importante da intérfase é o período S, que é o período em que ocorre a duplicação do material genético. Quando a gente fala de divisão celular, a gente está falando de 2 tipos específicos. Mitose é a divisão celular que é responsável por formar as nossas células somáticas e meiose é a divisão celular responsável por produzir os nossos gametas. O que são células somáticas, pessoal? São todas as células que formam o nosso corpo, todas elas, exceto quais? Exceto os nossos gametas. Então, nos homens, são todas as células, exceto os espermatozoides, e nas mulheres, são todas as células, exceto os óvulos. Vamos então falar desses tipos de divisão celular. A mitose, então, é a divisão que origina as células somáticas. A partir de uma célula diploide, formam-se 2 células diploides. Quais são as fases dessa divisão? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. O que acontece em cada uma delas? Claro, são vários eventos, mas nós temos listados aqui o principal evento para cada uma dessas fases. Então, na prófase, condensação do material genético. Na metáfase, organização dos cromossomos no plano equatorial. Anáfase, migração das cromátides irmãs para os polos opostos da célula. E telófase, divisão citoplasmática e formação da nova célula. Na meiose, a gente tem
um tipo diferenciado de divisão celular, porque é uma divisão que origina os nossos gametas. Então, nós temos que, a partir de uma célula diploide, formam-se 4 células haploides, ok? Por conta dessa diferença, a meiose ela é dividida, né, em 2 partes, digamos assim. Então, existem as etapas da meiose 1 e as etapas da meiose 2. O nome dessas etapas é o mesmo: prófase, metáfase, anáfase e telófase. O que a gente faz para diferenciar? Quando a gente está falando da meiose 1, a gente chama de prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E quando a gente está falando da meiose 2, é prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Aqui eu coloquei características específicas da meiose 1. Então, pessoal, preste atenção. Além de acontecerem esses eventos aqui que nós citamos na mitose, eles também acontecem na meiose. Além desses eventos, o que é que ocorre de diferente na meiose 1? Então vamos ver. Na prófase 1 ocorre o crossing over, na metáfase 1 ocorre o emparelhamento dos cromossomos homólogos no plano equatorial. Na anáfase 1 ocorre a migração dos cromossomos homólogos e na telófase 1 ocorre a divisão citoplasmática, como em toda a telófase. Então, esses eventos aqui são eventos específicos que só acontecem na meiose 1. E na meiose 2? A meiose 2, ela é, né, muito semelhante ao que acontece na mitose. Então, quando a gente fala de prófase 2, nós temos a condensação do material genético. Metáfase 2, organização dos cromossomos no plano equatorial da célula. Anáfase 2, migração das cromátides irmãs. E telófase 2, divisão citoplasmática, onde serão originadas as 4 células haploides, ou seja, os 4 gametas. Uma questão importante quando a gente fala de divisão celular são as fibras do fuso, ou seja, os filamentos proteicos que se inserem nos centríolos e são os responsáveis por fazer a migração desses cromossomos. Perdão, se inserem nos centríolos, não. Se formam a partir dos centríolos e se inserem nos centrômeros. Centrômero é aquele afunilamento que nós observamos no cromossomo. Então, as fibras do fuso se inserem nesses centrômeros para que esses cromossomos, para que esse material genético possa, então, migrar para os polos opostos da célula durante a anáfase. Por fim, a última coisa que nós falamos nesse capítulo foi sobre a gametogênese. Então, nós vimos as características da espermatogênese, o processo de formação dos espermatozoides, e vimos também algumas características da ovulogênese, que é o processo de formação dos óvulos. Nós vimos, né, esses eventos da meiose, nós vimos especificamente como é que eles ocorrem para que os espermatozoides se formem e como é que eles ocorrem para que os óvulos se formem. Bom, depois disso, no capítulo 5, falamos sobre respiração celular e fermentação. Então, a respiração celular é um processo aeróbico de obtenção de energia para a formação das moléculas de ATP. Por que processo aeróbico? Porque depende do oxigênio. O oxigênio, ele é o último aceptor de elétrons na cadeia respiratória. Os produtos dessa respiração celular são
gás carbônico, água e energia que vai originar as moléculas de ATP. A cadeia respiratória, ela é uma sequência de reações que ocorrem nas cristas mitocondriais. E uma sequência muito importante porque é a etapa que vai fornecer uma quantidade maior de energia para a formação dessas moléculas de ATP. Vamos ver então quais são as 3 etapas. A primeira etapa é a glicólise, que ocorre no citoplasma. Então, a molécula de glicose é quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico e dessa reação formam-se, o saldo energético é de 2 moléculas de ATP. A segunda etapa é o ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial. O que acontece nesse ciclo de Krebs? A acetilcoenzima A, ela é formada a partir dos ácidos pirúvicos provenientes da glicólise. Essa acetilcoenzima A se associa ao oxalacetato e origina ácido cítrico. Esse ácido cítrico passa por um conjunto de reações químicas subsequentes, onde ocorrem onde se formam, na verdade, algumas moléculas importantes. Quais são elas? Energia liberada para a produção de ATP, o carbono é liberado sob a forma de gás carbônico e se formam as coenzimas a partir de NAD e FAD, se formam NADH e FADH. Então, essas reações químicas que ocorrem no ciclo de Krebs a partir do ácido cítrico originam essas moléculas que nós falamos. O NAD e o FAD são coenzimas que vão transportar os elétrons que são capturados a partir dessas reações químicas. A última etapa é a cadeia respiratória, que acontece nas cristas mitocondriais. O que vai acontecer nessa cadeia respiratória? O NAD e o FAD, eles vêm aqui do ciclo de Krebs com os elétrons e eles liberam esses elétrons nas proteínas da cadeia respiratória. Então, esses elétrons, eles percorrem essas proteínas da cadeia transportadora de elétrons. Enquanto os elétrons estão percorrendo essas proteínas, os íons hidrogênio passam para o espaço intermembranar. Eles passam para lá e eles formam, um local com uma concentração maior de íons hidrogênios. Por conta dessa diferença de concentração, esses íons hidrogênio retornam à matriz mitocondrial. Para que eles retornem, eles precisam passar por dentro da ATP sintase. Quando eles passam pela ATP sintase, essa ATP sintase se movimenta e gera energia para a formação de moléculas de ATP, ok? Esses hidrogênios se combinam com o O2 e originam moléculas de água. Outro tipo de processo falado nesse capítulo é a fermentação, que é um processo anaeróbico, ou seja, ocorre na ausência de oxigênio. Na fermentação ocorre a quebra parcial da glicose. Então, a glicose ela não é quebrada totalmente, ela é quebrada apenas parcialmente. Por conta disso, o saldo energético é menor. Quais são os 2 tipos de fermentação? Os 2 principais tipos, fermentação lática e fermentação alcoólica. Na fermentação lática vai ocorrer a formação de ácido lático. Ela é realizada pelos lactobacilos. O ácido pirúvico reage com o NADH e forma o ácido lático. A fermentação lática ela é muito utilizada na indústria de laticínios para que sejam produzidos os produtos de laticínio.
E a fermentação lática também ocorre na nossa musculatura esquelética. Então, quando realizamos uma atividade física muito intensa e o oxigênio é todo consumido, o nosso músculo ele produz energia na ausência desse oxigênio. Então, ele produz energia através do processo de fermentação lática. A fermentação alcoólica forma o álcool etílico, ou seja, o etanol. Ela é realizada principalmente pelas leveduras, ou seja, por fungos unicelulares. É um processo que também produz gás carbônico e é utilizado na fabricação de bebidas alcoólicas e pães. O último capítulo foi o capítulo 6, onde a gente falou sobre fotossíntese e quimiossíntese. Foi o capítulo que nós vimos na aula passada. Então, a fotossíntese, ela é um processo que representa um conjunto de reações químicas capaz de transformar a energia luminosa em energia química. Aqui a gente tem a equação da fotossíntese, que é gás carbônico, água e luz, dá origem a glicose e oxigênio. Essa fotossíntese ocorre graças às moléculas de clorofila, que ficam dentro dos cloroplastos, especificamente nas membranas do tilacoide. Então, o tilacoide é uma dobra, né? Na verdade, são dobras formadas a partir da membrana interna dos cloroplastos, e é lá que as moléculas de clorofila se encontram. Então, a clorofila é um pigmento fotossintetizante que consegue absorver o comprimento de onda azul e o comprimento de onda amarelo, né? Então, dependendo do tipo de clorofila. Todos os tipos de clorofila refletem o espectro da coloração verde, por isso nós chamamos de pigmento verde. Os fotossistemas representam sistemas onde essa energia luminosa ela é capturada. Então, os fotossistemas eles são formados por moléculas do complexo antena, por moléculas do centro de reação e por aceptores de elétrons, tá? Esses fotossistemas eles podem ser diferenciados em fotossistema 1 e fotossistema 2, dependendo do comprimento de onda que cada um deles consegue absorver. Como é que a fotossíntese acontece? Duas etapas. A primeira etapa é a etapa fotoquímica ou etapa clara, que é onde ocorre a absorção da luz. Então, a energia luminosa ela é absorvida pelas moléculas do complexo antena do fotossistema 2. Essa energia luminosa é transferida para as clorofilas do centro de reação. Essas clorofilas passam para um estado de excitação e liberam os seus elétrons, que são capturados pelos aceptores de elétrons. Esses elétrons passam, então, das moléculas do fotossistema 2 para as moléculas do fotossistema 1. Após passarem por essas moléculas, o NADP captura esses elétrons. Conforme esses elétrons vão passando do fotossistema 2 para o fotossistema 1, eles vão sendo repostos graças à fotólise da molécula de água. Então, a energia luminosa quebra a molécula de água. Dessa quebra, os elétrons vão sendo passados para o fotossistema 2 para então serem passados ao fotossistema 1 e continuarem sendo transportados. Enquanto esse transporte vai ocorrendo, os íons hidrogênio passam para o interior do tilacoide. Lá, eles se aglomeram, ou seja, eles formam, né, uma região muito concentrada de íons H+, e por conta dessa diferença de potencial, ocorre o retorno desses íons H+. Esse retorno ocorre pela ATP sintase.
essa ATP sintase se movimenta quando esses íons H+ passam por ela, e desse movimento é gerado energia para a formação das moléculas de ATP. A segunda etapa é a etapa química, que é a etapa escura, não depende da presença da luz, que é quando de fato ocorre a produção da glicose. Então, o carbono ele é retirado do gás carbônico e esse carbono ele vai ser importante para a formação da molécula de glicose. Então, o gás carbônico ele vai ser utilizado nessa etapa química. Através do ciclo de Calvin, vai ocorrer o que é chamado de fixação do carbono. Então, esse carbono do CO2, em associação com a ribulose 1,5-bifosfato, vai originar compostos intermediários através de uma série de reações químicas. Por fim, essas reações formam uma molécula chamada de gliceraldeído 3-fosfato, que é uma molécula muito importante. Por quê? Porque ela vai ter dois destinos. Primeiro destino, reposição da ribulose 1,5-bifosfato, ou seja, para que o ciclo de Calvin continue acontecendo, para que essas reações do ciclo de Calvin continuem ocorrendo. E o segundo destino é a formação das moléculas de glicose. Lembrando que a enzima rubisco é a enzima responsável por fazer essa fixação do carbono do gás carbônico. Ela é a enzima responsável por essa reação química do gás carbônico com a RubP. Tá legal? Com isso, a gente tem a formação das moléculas de glicose, certo? Então, duas etapas da fotossíntese. Por último, falamos da quimiossíntese. Então, no processo de quimiossíntese, a energia para formar a glicose, ou seja, a energia para poder formar os compostos orgânicos, ela é proveniente de compostos inorgânicos. Então, existem as bactérias metanogênicas que realizam quimiossíntese, elas obtêm energia da reação do hidrogênio com o gás carbônico. Dessa reação ocorre a liberação de metano, por isso elas são metanogênicas. Existem as bactérias nitrificantes, né, que fazem os processos, as reações químicas da nitrificação. Então, a energia é obtida através da transformação da amônia e do nitrito. Essas bactérias e essas reações são as reações que formam o que a gente chama de ciclo do nitrogênio, ok? E as bactérias sulfurosas, que são aquelas que obtêm a energia através do sulfeto de hidrogênio. Dessa reação, elas liberam enxofre, legal? Bom, então esses foram os 3 capítulos que nós falamos e eu recapitulei aqui com vocês os principais pontos, os principais aspectos para tentar garantir que vocês não tenham ficado com dúvida, para que eu possa ter explicado os possíveis questionamentos que vocês tenham ficado aí, tá? Mas mesmo assim, vocês sabem que eu estou disponível lá no Google Class, no nosso horário de aula, para que vocês tirem as dúvidas, né? Para que vocês não fiquem com nenhum questionamento a respeito do conteúdo desses 3 capítulos, ok? Então, galera, é isso. A gente termina por aqui e na semana que vem a gente se encontra de novo, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.